Existe uma pequena faixa de terra de apenas 65 quilômetros que, se capturada pela Rússia, pode cortar 3 países inteiros do resto da Europa e desencadear a maior crise militar do século XXI. O que você está prestes a descobrir sobre esse corredor estratégico vai mudar completamente a forma como você enxerga a segurança europeia. Fique até o final, porque o que está acontecendo nessa região neste exato momento pode determinar o futuro de milhões de pessoas. Bem-vindo ao corredor de Suwałki, também conhecido como o calcanhar de Aquiles da OTAN. Essa estreita faixa de terra entre a Polônia e a Lituânia, com menos de 100 quilômetros de extensão, é literalmente a única conexão terrestre que mantém os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, ligados ao resto da Aliança Atlântica e da União Europeia. E aqui está o detalhe assustador, que militares do mundo inteiro estão observando com enorme preocupação. Esse corredor está espremido entre 2 territórios completamente militarizados e sob influência direta de Moscou. A oeste fica Kaliningrado, um enclave russo no Mar Báltico, que é basicamente uma fortaleza militar, sede da frota russa do Báltico e repleto de mísseis, tropas e equipamento militar. A leste está a Bielorrússia, o aliado mais próximo de Putin na Europa, igualmente militarizada e com uma base militar estratégica exatamente no noroeste, apontando diretamente para o corredor. Se a Rússia decidir fechar esse espaço, os 3 países bálticos ficam completamente isolados do resto da Europa. A tensão nessa região atingiu níveis absolutamente críticos recentemente. Durante as manobras militares russas Zapad 2025, que aconteceram em setembro do ano passado, o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, declarou publicamente que os exercícios russos simularam especificamente a ocupação do corredor de Suwałki. Não foi uma manobra genérica, não foi treinamento de rotina. Foi uma simulação explícita de como capturar essa faixa de terra. As tropas russas e bielorrussas praticaram ataques coordenados desde 2 flancos simultaneamente, com forças posicionadas a poucos quilômetros da fronteira entre Polônia e Lituânia, praticando movimentos em vilarejos bielorrussos como Goja e na região de Kaliningrado, flanqueando diretamente o corredor dos 2 lados. A resposta polonesa foi imediata e massiva. Tusk fechou todas as fronteiras com a Bielorrússia, incluindo passagens ferroviárias, e lançou o exercício militar Iron Defender 25 com 30 mil tropas posicionadas na região. A Polônia basicamente entrou em modo de alerta máximo. E aqui vem a parte que torna essa situação ainda mais perigosa e complexa. A artilharia russa estacionada tanto em Kaliningrado quanto na Bielorrússia tem alcance de mais de 30 quilômetros, o que significa que consegue cobrir literalmente todo o corredor de Suwałki sem precisar mover uma única peça de artilharia. E não estamos falando apenas de artilharia convencional. Kaliningrado possui mísseis Iskander que podem carregar ogivas nucleares táticas. Isso mesmo que você ouviu. Armas nucleares de teatro posicionadas a minutos de distância do corredor. Especialistas em defesa alertam que qualquer crise nessa região pode escalar rapidamente para uma dimensão nuclear catastrófica para toda a Europa. Gustav Gressel, analista do Conselho Europeu de Relações Exteriores, foi direto ao ponto quando afirmou que a proximidade de armas nucleares táticas russas transforma qualquer crise no corredor de Suwałki em algo potencialmente catastrófico para todo o continente. A população local está absolutamente apavorada. Moradores do corredor começaram a abandonar a região em massa, segundo reportagem do jornal alemão Bild, publicada em maio de 2025. As pessoas estão dizendo abertamente que não querem ser as primeiras a serem atingidas no caso de um conflito. O alcalde de Suwałki, Czesław Henkiewicz, tentou acalmar a população dizendo que estão sob proteção do exército polonês e das tropas aliadas da OTAN, estacionadas próximas ao corredor, mas admitiu que a situação terá impacto negativo na percepção da região como local seguro para investimentos e que o turismo já está caindo drasticamente.
É uma cidade de 69 mil habitantes vivendo sob uma sombra militar permanente, vendo helicópteros militares voando constantemente, veículos militares circulando pelas estradas e sabendo que estão exatamente no epicentro de uma possível guerra entre a OTAN e a Rússia. A importância estratégica desse corredor não surgiu do nada. Ela emergiu especificamente após a adesão da Polônia à OTAN, em 1999, e a incorporação dos Estados Bálticos em 2004, quando pela primeira vez na história moderna se criou essa descontinuidade territorial entre Kaliningrado e o resto da Rússia. Durante décadas da Guerra Fria, Kaliningrado era uma base soviética-chave, mas após a dissolução da União Soviética, e especialmente após a expansão da OTAN para o leste europeu, esse enclave russo ficou geograficamente isolado do território principal da Rússia. E Putin deixou absolutamente claro em múltiplas ocasiões que considera essa expansão da OTAN uma ameaça existencial aos interesses russos. A anexação da Crimeia em 2014 e a invasão em larga escala da Ucrânia em 2022 intensificaram dramaticamente as tensões, e agora o corredor de Suwałki ganhou notoriedade internacional como o ponto crítico mais vulnerável de toda a defesa coletiva da OTAN. O professor Stephen Hall, da Universidade de Bath, foi cristalino em sua análise quando explicou que as forças armadas russas e bielorrussas têm treinado extensivamente juntas especificamente para capturar essa zona e manter as forças da OTAN afastadas, cortando o acesso aos estados bálticos e potencialmente permitindo à Rússia incorporar esses estados também. Não é exagero, não é teoria da conspiração. É análise militar baseada em décadas de observação de exercícios militares russos. A Lituânia e a Polônia estão tão preocupadas que acordaram construir um campo de treinamento militar conjunto, exatamente perto do corredor, o mais próximo possível da fronteira entre os dois países, especificamente porque reconhecem que essa é a rota mais curta entre a Bielorrússia e Kaliningrado, e precisa ser defendida a qualquer custo. A grande questão que mantém analistas militares acordados à noite é a seguinte: se a Rússia decidir fechar esse corredor, quanto tempo a OTAN tem para responder antes que os países bálticos fiquem completamente isolados? Estamos falando de uma faixa de terra de 65 quilômetros, que pode ser atravessada por forças blindadas em questão de horas, sob as condições certas. A infraestrutura de transporte na região é limitada, o que torna o corredor um gargalo natural que pode ser facilmente bloqueado. E se isso acontecer, mais de 6 milhões de pessoas nos 3 países bálticos ficam efetivamente cortadas do resto da Europa, dependendo completamente de reforços por mar e ar, que seriam imensamente mais complicados e demorados do que o reforço terrestre. O que estamos testemunhando no corredor de Suwałki é muito maior do que uma disputa territorial. É o confronto direto entre a expansão da OTAN para o leste europeu e a determinação da Rússia em manter sua esfera de influência e criar zonas tampão contra o que percebe como cerco militar ocidental. E essa pequena faixa de terra de menos de 100 quilômetros virou o símbolo dessa tensão existencial. Cada exercício militar russo na região, cada movimento de tropas, cada declaração de líderes políticos, tudo isso está sendo observado com lupa pelas capitais europeias e por Washington. Porque todos sabem que se algum dia a guerra entre a OTAN e a Rússia se materializar, é muito provável que comece exatamente ali, no corredor de Suwałki. Se você quer continuar acompanhando cada desenvolvimento dessa crise que pode explodir a qualquer momento, se inscreva no canal agora e ative o sininho para não perder nenhuma atualização sobre essa região, que literalmente pode determinar o futuro da segurança europeia. E deixe seu like se você acha que essa situação está mais perigosa do que a maioria das pessoas percebe. Comenta aqui embaixo. Você acha que a OTAN conseguiria defender o corredor de Suwałki se a Rússia atacasse ou os países bálticos seriam sacrificados? Até a próxima.